Olá, monstros do RH2. Então, deixamos gravado isso porque estamos com problemas técnicos, certo? Então, que eu lembre, a gente tinha parado nas polêmicas. Então, a partir das polêmicas, nós vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Então, de vez em quando eu vou virar para lá porque eu tô mudando o esquema aqui. Ok? Então, vamos lá para as polêmicas. O que a gente vai ver nas polêmicas? A gente vai ver o Lutero e vai ver o Calvino. E por que a gente não vai ver o Henrique VIII? Porque ele já é uma polêmica em si, não precisa separar um termo de polêmica para ele, tá? Porque ele já é polêmico, né? Ele fundou uma igreja pensando em política, então não precisa de mais polêmica além disso, beleza? Ok, a primeira parte que a gente vai ter aqui dessas polêmicas, nós vamos ter o Lutero. E o que o Lutero faz? O Lutero é um cara estranho, certo? Porque, se a gente lembra bem, o Lutero era um católico, ele tinha divergências ali com a Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo que ele critica essa Igreja Católica, ele faz coisas que seriam inaceitáveis para um homem religioso. Ah, sim, porque vocês pensam que é só a Igreja Católica que é meio problemática? Não, as novas igrejas reformistas também são problemáticas. Quais são os problemas que nós vamos levantar em relação ao Lutero? Nós vamos levantar o problema dos perseguição aos anabatistas e o processo de perseguição aos camponeses que estão fazendo revoltas naquela parte da Alemanha onde ele mora. Ok? A gente vai começar pelos anabatistas. Anabatista significa rebatizado. Então ele não é um batizado qualquer, ele é um rebatizado. E por que ele é rebatizado? Porque ele é contra o batismo de criança. Pelo amor de Deus, vai batizar uma criança? A gente já falou, quando a gente falou da Igreja Católica, lembra? A gente falou esse esquema de batizar a criança, né? Então, do nada, ela batiza a criancinha e tá beleza, é católica, pronto. Não há questionamentos em relação a isso. Então, eles criticam isso, eles criticam o batismo infantil. E olha que estranho, tanto Lutero quanto a Igreja Católica defendem o batismo infantil. Portanto, os anabatistas estão ali meio que para atrapalhar o esquema do Lutero. Ok? Uma cidade nessa região onde o Lutero está, ela foi dominada por uma corrente radical anabatista, que eles defendiam, além do batismo, eles defendiam, são contrários ao batismo infantil, eles também defendiam a poligamia e a vida comunitária. Quase hippie, beleza? Ok, esses líderes revoltosos da cidade de Münster, não sei falar alemão, foram presos e o castigo deles foi ser colocado dentro da jaula. Quando a gente falar de Inquisição, mostra a jaula para vocês. E essa jaula eles foram expostos em praça pública, na frente lá da igreja, do local, dentro da jaula, e lá ficaram até morrer. Você vê como a coisa é bem legal. Que exemplos nós temos de anabatistas no mundo hoje em dia? Nós temos algumas correntes que são ligadas quase a esses anabatistas. Então nós temos os uteritas, não me pergunte que eu também só sei o nome. Os menonitas, que também são uma corrente dos anabatistas. E a corrente anabatista mais conhecida são os Amish. Quem já viu qualquer filme norte-americano daquele povo que vive como se estivesse vivendo no século, sei lá, 17, sem luz, sem televisão, com aquelas roupas bem tradicionais, sem querer contato com o mundo, eles são anabatistas. Portanto, os Amish são uma dessas correntes, ok? Bom, nós temos também revoltas camponesas. Nós temos uma revolta camponesa que foi chamada pelo Thomas Munger, que era um anabatista também, olha que coincidência. Bom, como ele queria
igualdade entre as pessoas. Olha que coisa, quase comunista, né? Coitado, né? Ele queria igualdade entre as pessoas, compartilhar bens. Como é que pode compartilhar bens? Isso é coisa de comunista. Comunista compartilha bens. Isso é um absurdo. Ok, então eles se revoltaram contra os proprietários da terra, né? São camponeses, então você revoltar contra quem? Contra o comerciante? Não, contra os proprietários de terra, né? Dividir os bens, aquela coisa irmã cristã, né? Dividir os bens. E aí o que acontece? Essa revolta, ela é massacrada pelos príncipes da Alemanha, por esses príncipes dessa parte da Alemanha. Eles são mortos, é um genocídio. E o pior disso não é só o genocídio que é feito, é o Lutero defendendo esse genocídio. Então, esse homem cristão, esse homem com amor a Deus, ele simplesmente manda eliminar ou concorda com a eliminação desses camponeses. E por que ele faz isso, pessoas? É só raciocinar. Ele está fugido da Igreja Católica. Ele se refugiou nesse lugar que quem manda são esses príncipes, né? São esses senhores donos de terra nesta parte da Alemanha. Você acha que ele vai falar alguma coisa contra os caras? Pelo amor de Deus, ele vai defender o que é dele. E o que é dele é a própria vida. Portanto, ele vai falar mal dessa galera que está se revoltando contra esses poderes e esse poder sobre a terra desses senhores ali, esses senhores feudais da Alemanha. Então ele fala coisas horríveis que vocês estão vendo aí, né? Praticamente você deve estar vendo aí o que ele está dizendo. Cachorros devem trucidá-los, destruí-los, matá-los, né? Uma coisa muito cristã para se pedir para um outro ser humano, né? Olha, mata porque ele quer roubar terra, ele quer igualdade, é um horror, né? Vamos matá-los. E outra coisa que é bem interessante é que o Lutero odeia a burguesia. O Lutero não é fã dos burgueses. Para ele, a burguesia é um mal, quase uma coisa do demônio. Ele acha que a burguesia e o comércio é uma coisa que vai destruir, né, a nação, a corrente alemã disso, vai destruir completamente. E que a Igreja Católica se apoia, né, nessa burguesia, o que não tem muita lógica, ok? Então são pontos interessantes. O Lutero é bem parecido com a Igreja Católica em alguns aspectos, né? E isso do comércio, do diabo do comércio, da burguesia, ele meio que concorda com algumas correntes, mesmo achando que a Igreja Católica é aliada dessa galera. É bem esquisito. Outro cara que vai ter esses problemas de o que pensa um cristão e sua atitude como cristão é o Calvino. O Calvino também, que é o grande incentivador dessa corrente, que é a maior corrente de reformistas que existe, que é o calvinismo. Ele também vai ter seu lado meio cruel. E por que vai ter? Porque ele vai funcionar como inquisidor. Aí as pessoas falarão, mas ele não era inquisidor, o que ele ia fazer naquele momento? Os outros é que mandavam. Sim, os outros é que mandavam, mas não tinha nenhuma palavra que ele falasse, não, sou contra, não vamos matar, isso não é cristão, não vamos eliminar as pessoas. Não, o que ele estava querendo? Salvar a própria vida, igualzinho o Lutero fez. Então ele deixou acontecer várias coisas absurdas em relação aos hereges de Genebra, ok? Então ele faz uma espécie de inquisição nesse local. Várias pessoas são perseguidas, algumas são expulsas do local, algumas recebem castigos de hereges. Ele queima algumas pessoas por bruxaria, porque é bom queimar a bruxa é sempre bom queimar. E ele é um cara extremamente radical, né? O Calvino, a corrente calvinista é extremamente radical. Ele, por exemplo, ele proíbe hábitos normais das pessoas. Então, quem é calvinista não pode dançar, não pode jogar,
não pode ir ao teatro, não pode nada disso, porque são... Entende o que o Calvino faz? Ele separa as coisas que são do mundo das coisas que são do espírito. Então você não pode fazer nada disso. Se você é uma pessoa de Deus, você não pode fazer nada do que o outro faz, né? Complicado. Se você está vendo alguma coisa parecida com alguma coisa que vocês conhecem, provavelmente é de uma corrente calvinista. Aliás, é da corrente calvinista também, você dá nomes bíblicos para os seus filhos. Então, ninguém de corrente calvinista, a partir daquele momento, vai ter nomes que são do mundo. Tem que ser apenas nomes bíblicos. Se você vê alguma coisa parecida com isso, então você vê que está inserido dentro desse contexto. Ok, um dos hereges que o Calvino vai perseguir é bastante conhecido porque ele fez parte do Renascimento, é um cara que chama Michel de Cervet. Michel de Cervet, ele já estava sendo perseguido pela Igreja Católica, ele por um acaso vai parar em Genebra, né, tentando fugir do esquema da Inquisição Católica e acaba caindo na mão do Calvino e na mão daquela comissão, né, que geria o local lá, e com a conivência do Calvino, que também não fez nada para proteger esse indivíduo, ele é considerado um herege e ele é queimado vivo, né? Depois de algum tempo da cadeia, ele é queimado vivo. Você vê que são atitudes extremamente cristãs. A corrente calvinista, como eu disse, é a corrente que mais se espalhou. É por isso que nós temos várias correntes calvinistas no mundo inteiro. Mais do que a luterana, que ficou restrita a um determinado local na Europa, mais do que a anglicana, que ficou só nos resquícios ingleses, a corrente calvinista se espalhou. Então nós temos três que são dessa corrente calvinista: os huguenotes, os puritanos e os presbiterianos, que é uma corrente calvinista muito presente aqui no Brasil, por exemplo. E uma dessas correntes calvinistas são os puritanos. Os puritanos, eles foram praticamente expulsos da Inglaterra, então eles fugiram de lá, porque a Isabel, né, a Isabel I ou Elizabeth I, tanto faz, ela começou a perseguir tanto católicos quanto pessoas de outras correntes reformistas que não eram anglicanos. E nisso os puritanos também iam dançar porque eles são calvinistas. Então eles fogem para o Novo Mundo, que, né, aquela parte das 13 colônias ali, eles fogem para o Novo Mundo. Lá eles fundam várias colônias, incluindo uma colônia que se chama Salem. E nessa colônia de Salem, como vocês já devem ter visto em vários filmes, né, Supernatural, American Horror Story, então tudo quanto é filme que mostra bruxa, mostra Salem. Então em Salem, né, tem os caras com uns chapeuzinhos bem interessantes, eles queimavam as pessoas por bruxaria, né? Então alguém denunciava, era bruxaria, queimava o raio da pessoa, né? E como começou essa história de Salem bem rapidamente? A Tituba, tadinha, Tituba era uma escrava, levou as meninas para a floresta, ficaram lá dançando em volta da fogueira, porque a corrente calvinista não permitia, lembram disso? Não permitia cantar, não permitia dançar, não permitia viver, né? Praticamente. Então a Tituba levou a galerinha lá para ficar brincando na floresta, contando história, aquela coisa, né? Levou as meninas para balada. O que aconteceu é que pegaram as meninas, né? Viram as meninas da balada, e aí uma das meninas começou a surtar, começou a falar que era bruxaria, que ela tinha sido tocada pelo demônio. Aí vai todo mundo dançando, um denuncia o outro, e vai denúncia atrás de denúncia, e vão queimando e matando bastante gente. Então vários homens e várias mulheres foram queimados ou enforcados ou colocados pedra em cima nessa região de Salem, nos Estados Unidos, que é uma corrente calvinista. Portanto, vocês podem perceber que a corrente calvinista como a corrente luterana não são tão diferentes assim da Igreja Católica. Beleza?